O futebol está cheio de jogadores que tiveram grandes oportunidades em suas carreiras, mas que não atingiram o nível esperado. Um jogador que com toda certeza se encaixa nessa descrição é o meia Anderson. Anderson foi promessa no futebol brasileiro. Fez carreira na Europa e chegou a vestir a camisa da seleção. No final das contas, o que deu de errado? Você verá nesse vídeo um breve resumo sobre a carreira do Anderson e vai entender por que ele teve um triste fim de carreira. Você vai entender o que aconteceu com ele e como ele está agora em 2023. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos como Anderson teve um triste fim de carreira, primeiro precisamos ir para o início da sua trajetória para entender como tudo foi acontecendo. O Anderson, ele surgiu aqui no futebol brasileiro como uma baita promessa das categorias de base do Grêmio. Sempre foi um jogador que se destacou muito veloz, habilidoso, bom finalizador, então ele rapidamente acabou chegando ao time profissional, até porque o Grêmio tinha necessidade de ter um fato novo. Quando o Anderson subiu para o profissional do Grêmio ali em 2004, o time precisava de um milagre para não ser rebaixado. Ao final daquela temporada, o Imortal de fato acabou indo para a Série B. Porém, o Anderson jogou poucos jogos naquele ano e em poucas partidas já mostrou ser um jogador muito diferenciado. Então ele acabou assinando seu contrato profissional com o Grêmio com apenas 16 anos, sendo um jogador extremamente promissor. Então em 2004 ele estreia no profissional, mas o Grêmio é rebaixado. O Grêmio em 2005 disputa a Série B e um jogo que é muito famoso aqui no Brasil é a Batalha dos Aflitos, em que o Grêmio enfrentou a equipe do Náutico visando o acesso de volta para a Série A. O Anderson esteve naquele jogo em que o Grêmio teve diversos jogadores expulsos e ele foi o autor do gol da vitória do Grêmio. Então o Grêmio vence a Batalha dos Aflitos por 1-0, mesmo com vários jogadores a menos, e o Anderson é o herói daquele dia. Naquela campanha da Série B, de uma maneira geral, ele mostrou ser um jogador muito diferente. E claro que por tudo que ele vinha fazendo, com golaços, jogadas de efeito, ele passou a entrar na mira do futebol europeu. Então, em junho ainda de 2005, com apenas 17 anos, o Anderson foi negociado com o Porto, numa negociação que rendeu aos cofres do Grêmio 8 milhões de euros. Então ele foi negociado em junho, mas acabou ficando no Grêmio até o final do ano, se apresentando ao time português para o início da temporada em 2006. O Anderson acabou tendo uma passagem curta, porém bem positiva pelos Dragões. Acabou marcando 6 gols em 25 jogos, foi campeão português e, claro, com alguns jogos que ele fez, especialmente na Liga dos Campeões, ele acabou chamando a atenção do poderoso Manchester United, que na época era um time absoluto na Inglaterra. O Manchester United vencia todos os campeonatos que queria, e simplesmente o lendário Sir Alex Ferguson gostaria de contratar o Anderson para somar no seu elenco. Nisso, estamos falando do ano de 2007. Anderson já com 19 anos, mais maduro e visto como um jogador de potencial absurdo para a seleção brasileira, porque ele já tinha sido bom no Grêmio, bom no Porto e agora estava no Manchester United. Ia ter uma visibilidade absurda. Então ele até chega a ser convocado em algumas oportunidades, mas não se firma. No Manchester United, para quem não se lembra, ele chegou como uma contratação de peso. Chegou por 31 milhões e meio de euros junto com o Nani. Vocês se lembram do português Nani? Atacante? Então, o Anderson acabou chegando ao United junto com o Nani e praticamente virou um grande parça do Cristiano Ronaldo. Então, ele acabou ficando sempre em evidência, sempre estava na mídia, até porque o Anderson era, sim, um jogador carismático, gostava de dar entrevistas, mas precisamos ser sinceros em outro lado também. O Anderson era um bom jogador, mas no Manchester United ele nunca superou o status de reserva. Ele acabou ficando nos Diabos Vermelhos de 2007 até 2015, uma passagem de 8 anos. Nesse período, cansou de conquistar a Premier League, chegou a uma vez ganhar a Liga dos Campeões, só que ele era reserva, ele entrava um jogo ou outro, por muitas vezes acabava ficando no banco mesmo, não entrava em nenhum minuto. Acabou que, por ter aceitado esse status de reserva, o Anderson não atingiu o nível de carreira que se esperava para ele. Porque pelo talento que ele tinha, se ele tivesse ido para um time onde ele pudesse jogar mais, ele talvez não tivesse os títulos que ele teve.
mas ia ter mais espaço, ia ter mais sequência de jogo, talvez ter mais chances na seleção brasileira. Então acabou que ele ficou 8 anos no Manchester United e em 8 anos disputou 181 jogos. Se você pega uma média, ele, em média, jogou aí quase 20 jogos por ano. E um outro detalhe, o Anderson em 8 anos de Manchester United, nesses 181 jogos que eu citei, ele acabou marcando apenas 12 gols, que convenhamos é um número muito baixo, até porque no Grêmio, em muito menos tempo, ele em 69 jogos havia marcado 14 gols. Então, claro, ele fez uma carreira vitoriosa no Manchester United, fazendo parte daqueles timaços que o United montou no começo dos anos 2000, porém, ele, em destaque individual, acabou não atingindo o nível esperado. Após 8 anos no Manchester United, sem se tornar o jogador que se imaginava, Anderson começou a ser emprestado. Então, primeiro ele foi emprestado para a Fiorentina da Itália, onde acabou disputando apenas 8 partidas, sem destaque. Então, sem destaque no futebol europeu, sem tantas propostas interessantes, ele acabou no ano de 2015 voltando ao Brasil. E voltando ao Brasil, curiosamente, para jogar no rival do clube que o revelou. Ele havia sido revelado pelo Grêmio e foi jogar no Internacional. Ele acabou chegando ao Colorado no começo da temporada de 2015, logo de cara já sendo campeão gaúcho. Porém, a passagem dele pelo Colorado não foi das melhores. E não só também por conta do Anderson. O Anderson no Internacional já começou a sofrer com algumas lesões, passar por alguns problemas físicos, mas o time também não ajudava. Então mesmo que ele tenha sido bicampeão gaúcho pelo Internacional em 2015 e em 2016, o que acabou ficando marcado mesmo na passagem do Anderson pelo Inter acabou sendo o rebaixamento inédito do clube no Brasileirão em 2016. Então, por fazer parte daquele time que rebaixou o Inter pela primeira vez na história, ele acabou sendo muito, mas muito criticado mesmo pela torcida colorada. Foi uma passagem de 88 partidas com 6 gols marcados. Em baixa por conta do rebaixamento com o Inter, ele acabou rescindindo o contrato com o time do Beira-Rio e assinando no começo de 2017 com o Coritiba. Só que ele acabou ficando pouco no coxa também, acabou não vingando, jogando apenas 23 jogos e marcando 3 gols, e curiosamente, para o ano de 2018, ele voltou ao Internacional. Acabou ficando pouco tempo no Colorado e logo voltou ao futebol europeu, para dar o seu último passo da carreira. O último passo da carreira dele acabou sendo, entre 2018 e 2019, num time da Turquia chamado Adana Demirspor. Por lá, ele acabou jogando muito pouco, foram apenas 15 jogos. E aí vocês se perguntam, por que ele jogou tão pouco? Quando o Anderson estava lá no Adana Demirspor, ele começou a sofrer ainda mais com problemas físicos, problemas com peso, lesões, então ele viu que o corpo dele havia chegado ao limite. E qual é aqui a grande curiosidade? Ele acabou atingindo, de certa forma, o seu limite com apenas 31 anos. Então, por não estar conseguindo jogar, render no alto nível, ele tomou a decisão de se aposentar precocemente. Então o Anderson, que foi promessa no Grêmio, cotado para a seleção, jogador por 8 anos do Manchester United, ele pendurou as chuteiras com apenas 31 anos. E eu digo para vocês que é um triste fim de carreira, não porque ele foi um jogador fracassado ou porque ele não juntou dinheiro, muito pelo contrário. Ele tem títulos invejáveis e sim conseguiu fazer o seu pé de meia. A grande questão é que, pelo que se esperava do Anderson, ele sim acabou ficando devendo. Então, ele acabou se aposentando com apenas 31 anos no ano de 2019 e agora em 2023 está com 35 anos e trabalha ainda no Adana Demirspor. Ele não se deu bem lá como jogador, mas ele trabalha por lá agora, ajudando no time de juvenis. Ele trabalha lá como treinador adjunto, então acaba sendo até uma boa função para ele porque ele ainda é novo e tem uma vasta experiência para poder ajudar os atletas mais jovens. No quesito pessoal, o Anderson é hoje também embaixador de uma casa de apostas e é um cara bem discreto nas redes sociais. O pouco que ele compartilha é ele curtindo os momentos com a sua família. É que agora talvez as pessoas não tenham uma dimensão do quanto se esperava do Anderson. Mas só para vocês terem uma ideia, esse prêmio Golden Boy que esses dias o Bellingham do Real Madrid ganhou, lá em 2008 quem ganhou foi o Anderson. Só para vocês terem uma ideia do quanto se imaginava que ele poderia ser um grande jogador. Infelizmente, ele não atingiu o nível esperado. E agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual é a sua grande lembrança do Anderson na carreira? Põe aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa e comenta também se o Anderson te decepcionou. Eu pelo menos tenho 2 grandes lembranças do Anderson e são lembranças bem opostas. A primeira lembrança é ele batendo pênalti na final da Liga dos Campeões, quando o Manchester United venceu a equipe do Chelsea.
Vocês devem se lembrar que foi naquele jogo em que o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti na disputa por pênaltis, o Terry perdeu pelo lado do Chelsea, mas o Anderson precisou bater e não pipocou, guardou a cobrança dele. Outra lembrança que eu tenho dele é uma que acabou se tornando até um meme, que foi na época do Internacional, na sua primeira passagem pelo Colorado, em que ele foi jogar na altitude com o Inter, não aguentou e acabou ficando no banco ali com o balão de oxigênio. Então, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!